Estávamos falando sobre os aspectos da salvação e agora colocaremos também aqui a experiência da santificação. Dentro da experiência da santificação, podemos relatar o seguinte: podemos distinguir pelo menos três aspectos diferentes sobre a experiência da santificação. Primeiro, a santificação ela é posicional, isto é a posição como os santos, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação, é a forma que eles irão estar diante de Deus. Ou seja, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a Bíblia afirma o seguinte: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Qual é a vontade que nós temos santificados? Pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Então, entenda bem, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção? É a atuação, a ação do Senhor Jesus Cristo em prol das nossas vidas. Então, o que acontece? Assim, a nossa santificação, ela é preparada por meio de Cristo, pelo seu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e aí nos traz a experiência posicional que nós temos adiante dele. A santificação, além de ser posicional, a santificação também ela é experimental. Quando a santificação preparada por Cristo, ela é colocada em prática pela maneira de viver do crente, esse crente, através da justificação, ele é declarado justo pelos méritos de Jesus, em Romanos 3, versículos 24 e 25. E pela santificação, ela é aperfeiçoada em uma experiência progressiva, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e transformando essa experiência de glória em glória, como está em 2 Coríntios 3, versículo 18. Também essa santificação, além de ser posicional e experimental, a santificação final, ela acontecerá quando Jesus Cristo vier nas nuvens. Enquanto o crente vive neste mundo, ele vai continuar desejando a cada dia, paulatinamente, aperfeiçoar através da sua vida em devoção, na santificação, em agradar a Deus. Por isso que esse salvo, ele vai sentir sempre necessidade de buscar as coisas que são de cima. E nós vamos perceber que ele vai prosseguindo a buscar o alvo que lhe está proposto, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? E quando Jesus se manifestar na sua vinda, nós também nos manifestaremos com ele, em Colossenses 3, versículo 14. Então nós teremos chegado ao final, santificado, porque assim como o veremos, e receberemos assim a imagem celestial do Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Porque ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, em Filipenses 3, 21. E como experimentar essa santificação? A Bíblia afirma categoricamente que a santificação ela é obra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 3. Bom, importa observar então que a santificação, de certa forma, também depende da cooperação do homem, pois é necessário que ele aceite aquilo que Deus lhe preparou e viva de acordo como os santos devem viver e proceder e agir em toda a sua maneira de viver. Também é Deus quem santifica esse homem. No conceito de muitos, a salvação vem de Deus, mas a santificação é um produto da força da vontade própria e do poder pessoal de cada crente. Mas
Pelo que a Bíblia está nos dizendo e ensina que é Deus que nos santifica. Quais são os meios pelo qual o Senhor Deus nos santifica? Primeiro, Deus nos santifica através do seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado. Somente Ele trabalha nas nossas vidas e operou gloriosa libertação. Sabe o que Ele fez? Ele testificou nas nossas vidas essa santificação, porque foi para isso que Jesus ele se entregou por nós. O sangue precioso purifica o pecador das suas transgressões e santifica esse cristão, essa nova criatura. Deus também nos santifica pelo poder do Espírito Santo que em nós foi dado. Em Lucas 24, versículo 49. E a palavra do Senhor nos diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Em João, capítulo 16, versículo 13. Isso também vai significar que o Espírito Santo, ele leva o cristão a buscar a santificação, que está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Nisso, ele opera como uma luz que tudo manifesta. O Espírito Santo ele lança luz na vida desta pessoa, esse indivíduo que está agora numa nova posição. Ele lança luz no entendimento para que agora as suas ações e atitude e a sua nova posição condiga com alguém que nasceu de novo. Bom, Deus também vai santificar esta pessoa, este cristão, através da sua palavra. Em 1 Timóteo 4, versículo 5, também essa testificação dessa afirmativa. A palavra de Deus ela é poderosa em Hebreus 4, versículo 12. E possui em si um poder para purificar a alma, o coração, a mente e todo o nosso ser é lavado pela palavra do Senhor. Por quê? De acordo com a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, ela opera ensinando, redarguindo, corrigindo, instruindo em justiça a vida de cada um de nós, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. E a participação do homem na santificação, vamos ver. O santo, aquele que é santo, continua a santificar-se, em Apocalipse 22, versículo 11. Ou seja, a santificação é uma obra que Deus realiza na vida do crente através do Espírito Santo e que se aperfeiçoa à medida que o crente a aceita e persevera nessas atitudes no dia a dia. O crente deve aceitar, o cristão, a nova criatura, tudo aquilo que Deus tem feito e continua fazendo para santificá-lo. Ou seja, deve separar-se do mundo, o crente deve separar-se do mundo e entregar-se por inteiro a Deus para buscar ao Senhor, agradar ao Senhor, ou seja, em oração, envolvendo-se em ganhar almas, em aplicar e instruir a palavra para outros, para edificação e amadurecimento e crescimento do corpo de Cristo, dentro da sociedade, para promover um organismo sadio e para que toda a sociedade testemunhe do bom nome daquele que anuncia as boas novas. E quando, pois, o crente sente a operação do Espírito Santo e da palavra sobre si pela fé, ele recebe, então, a santificação. E a santificação, ela faz o quê? Ela promove o crescimento espiritual daquele indivíduo que recebe a palavra. A santificação, ela vai dar lugar à operação do Espírito Santo na vida desta nova criatura. Através da santificação, a fé
vai tornando-se cada vez mais forte, pois o mistério da fé, guardado em uma pura consciência, é importante e beneficia a operação do Espírito Santo, porque ele vai operar de acordo com a fé. Né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em Gálatas 3, versículo 5. Foi por isso que Josué recomendou: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, versículo 5. A santificação, ela prepara o cristão para ser um instrumento vivo usado nas mãos de Deus. Deus usa a vida daquele que se purifica, de acordo com 2 Timóteo capítulo 2, os versículos 21 e 22. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, também a santificação prepara o crente para a vinda de Jesus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A santificação, ela vai trazer vestes espirituais para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E além de que promove um crescimento espiritual, tá? Aqui nós estamos percebendo que esses aspectos salvíficos, eles irão operar, claro, foram estudados separadamente, mas irão operar gloriosamente na vida do salvo de uma forma intrínseca, unidas. E nós veremos como Deus irá aplicar essa obra salvífica cotidianamente, diuturnamente. Nós vamos vivenciando a presença gloriosa do Senhor por meio do Espírito Santo, nos capacitando e nos preparando até aquele dia. E por isso há uma necessidade da preservação da salvação. Esse preceito, este ponto, muitas das vezes tem trazido algumas controvérsias dentro de opiniões adversa dentro do conceito de dois teólogos que são Armínio e Calvino. Mas nós, ao observarmos esse posicionamento, nós vamos perceber o que também? Que essa história, né, essa situação, ela veio historicamente a agir e atuar. Não foi de agora que veio essas concepções, Armínio e Calvino. A origem dessa controvérsia, todavia, ela começou lá em 1560, nascia naquele tempo e ficaria conhecido como o maior opositor, né, dentro dessa situação, dentro desta temática que nós estamos falando em perseverança de salvação, que é a doutrina calvinista. E um que surgiu dentro da oposição de Calvino foi Jacó Arminius, ou seja, o Armínio que nós conhecemos hoje dentro da área de teologia, né, dentro desses estudos, dessas temáticas. Bom, embora fosse discípulo de Beza, um famoso calvinista, né, desenvolveu um modo próprio de estudo bíblico que possibilitou as suas conclusões sobre a salvação do homem. Até então, predominava a visão monergista, segundo a qual, nessa visão monergista, aplica-se o conhecimento de que o homem nada pode fazer para salvar a si mesmo, partindo de Deus toda iniciativa para a salvação do mesmo. E Arminius, ele sistematizou, então, o sinergismo, que segundo o qual cooperava Deus e o homem, visando a salvação deste último. A Assembleia, no caso, que houve, né, dentro desses estudos, para melhor
compreensão, elas foram aprimorando algumas ideias, trazendo algumas sugestões e foi montando-se algumas opiniões, as opiniões dentro dessa preservação de salvação, dentro desses dois pontos que hoje ainda há essa controvérsia. Bom, Armínio e Calvino, as principais teses eram, por exemplo, a depravação humana. O que Calvino falava sobre a depravação humana? A humanidade está num estado de depravação total e os seres humanos são incapazes de compreender a oferta divina e não possuem livre-arbítrio e a mente humana está cauterizada pelo pecado. Qual é uma base bíblica que se pegava para esse ponto? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, deduzia-se dentro do conceito de Calvino que a humanidade estava num estado de tanta depravação que os seres humanos seriam incapazes de compreender a oferta divina de salvação. Contrário à opinião de Calvino, Armínio, ele se posicionou do seguinte: ele admitia que havia sim a depravação humana, mas também o livre-arbítrio. E podemos sim escolher entre o bem e o mal. E até mesmo as pessoas mais, elas compreendem o que é ser bom, ou seja, têm uma consciência. E o que ele respaldava? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagadas assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Repetindo de novo esse texto em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, essa era a concepção sobre a depravação humana, tanto a opinião de Calvino como a opinião de Armínio. Mas também surge outra tese sobre a eleição para a salvação. O que Calvino falava sobre a eleição para a salvação? Nascemos predestinados para sermos salvos ou perdidos. E os perdidos jamais encontrarão a salvação. E os salvos poderão ser salvos mesmo na hora da morte. Ou seja, nenhum predestinado morre sem salvação. Ele respaldava esse parecer nesse texto. E aos que predestinou, a este também chamou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Porém, Armínio, sobre essa posição de eleição para salvação, ele se posicionou assim: não nascemos predestinados nem a um nem a outro destino. Devemos procurar atentar para a oferta salvífica de Deus. Somente assim seremos salvos. Ninguém que aceita Jesus e vive com ele morre perdido. Ninguém que o deixa morre salvo. E ele se respaldou no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E esse posicionamento de Calvino e Armínio sobre a eleição para a salvação. Também existe um outro ponto que pode dizer a expiação. Como que Calvino falava da expiação e Armínio? Calvino falava assim sobre a expiação. Jesus não morreu por todos os homens, mas pelos eleitos. Ele se respaldava no seguinte texto: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10, versículo 28. E Armínio, ou seja, aqueles que adotam o conceito que Armínio assim colocou, pensava da seguinte forma, assim ele se colocou: Jesus morreu por todos, embora nem todos aceitem o seu sacrifício.
E ele se respaldou nessa palavra. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Também, na temática de graça de Deus, o posicionamento de Calvino foi o seguinte: a graça é irresistível. A salvação só se apresenta a quem é predestinado. Uma vez conhecedor da graça, a entrega é incondicional. Ele se baseava na seguinte referência bíblica, de Atos capítulo 8, versículo 26. E o arminianismo falava assim sobre a graça de Deus. A graça é resistível. A salvação se apresenta a todos os homens e uns admitem sua necessidade, outros a ignoram completamente, rejeitando assim a oportunidade. Ele colocou essa posição entendendo aquela posição do jovem rico, né? Que está em Lucas capítulo 18, versículo 18. Também, dentro dos posicionamentos de Calvino e Armínio, Calvino assim se colocou sobre a doutrina da perseverança. Não há possibilidade de um predestinado perder a fé, ou seja, perder a salvação. Os eleitos, de algum modo, perseverarão na fé até o fim. Ou seja, ele se pautou no seguinte texto: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículo 39. Armínio disse: há sim a possibilidade de perder a salvação, até mesmo de uma forma total, ou seja, na apostasia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, em Mateus capítulo 24, versículo 13. E ele ali até se pautou no exemplo de Ananias e Safira, de Judas, de Saul, né?